Ok, pessoal, pois vamos prosseguindo aqui a nossa série de vídeos dessa semana, né? Certo? Essa questão, ela é bastante comumzinha, mas é muito boa para a gente que está começando, certo? Então, é uma questão que tem uma expressão simples para computar o IMC de uma pessoa, né? Que é o índice de massa corpórea, que ele indica a distribuição como se fosse mais ou menos uma distribuição por área, né? Do peso dentro do seu corpo. E em seguida, você pega esse IMC, que vai dar um número entre. Geralmente ele dá acima de 16, vai até uns 40 e poucos, dependendo do nível do peso da pessoa em relação à altura. E isso gera umas categorias, né? Se está muito abaixo do peso, se está normal, se está em alguns graus de obesidade, 1, 2, 3 e mórbida, certo? Aqui nesse nosso caso, nós temos uma classificação mais reduzida um pouco. Então, você vai receber duas informações, que é a altura em metros e o peso em quilos, e vai computar o IMC seguindo a fórmula ali, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, certo? Ao final, né, depois disso, você vai verificar esse IMC e ver se ele está em alguma dessas faixas. E essa questão vai ser muito útil para vocês, não só para isso, mas para toda e qualquer questão, quando você precisar encaixar um valor numa faixa. Como que a gente faz isso? Se estiver entre este e aquele valor, entre este e aquele valor, tome esta ou aquela providência. Esse é o objetivo da questão, tá bom? É você aprender, ter esse padrão. Quanto na anterior foi catalogar na sua cabeça e no seu caderninho como que faz para diferenciar valores numa lista de outros valores, né? Maiores, menores, coisas desse tipo. Nessa daqui é para você encaixar valores em faixas estabelecidas. Beleza, essa é a questão 19, né? Questão 19. New file. F02, Q19, imc.js. Muito bem. Vamos criar nossa estrutura básica, que é uma função main, certo? O básico de função, gente, você usa a palavra reservada function, dá um nome para ela, a gente chama de main, porque main é principal, é uma forma comum de se delimitar isso na programação, certo? Aqui é a lista de parâmetros, que no caso está vazio, aqui é chamando a função, aqui é definindo, aqui é chamando. Então, as funções elas vão funcionar para a gente como se fossem microprogramas, ou seja, são fragmentos do seu programa que são independentes, de certa forma, que você pode acioná-los. Vamos chamar aqui o nosso prompt, né? Importar o nosso prompt, require prompt sync, muito bem. Ok, então nós começamos pelo que a gente vai precisar, né? Nós vamos precisar do peso, que é um número também. Tanto faz ser número real ou inteiro, o number vai converter certinho para a gente, certo? Peso. E vamos precisar também da altura, que é em quilos, né? Number, prompt, altura, que é em metros, né? Isso, e o peso aqui é em quilos. Sempre bom deixar bem declaradinho aqui para não ter erro para o usuário. Isso vale desde agora, né? Que você está BPzinho, mas vale. Certo, tem o peso, a altura, tudo bonitinho. Vamos calcular o IMC. Pela fórmula lá, o IMC você pega o peso e divide pelo quadrado da altura, certo? Então, o IMC, o quadrado a gente pode fazer de forma simplificada assim, né? Então, o peso dividido pela altura vezes a altura, certo? E aqui você lembra das regras da matemática. É para dividir o peso pelo quadrado da altura. Não é para dividir o peso pela altura e multiplicar pela altura, que é o que está acontecendo aqui. Então você tem que interpretar a questão para usar os parênteses de forma adequada. Então, é o peso dividido pelo quadrado da altura. Agora sim, isso aqui vai ser feito o quadrado e o peso vai ser dividido pelo quadrado da altura. Isso tudo é uma expressão que, quando avaliada, vai ser entregue à variável IMC. Então, gente, lembrem-se muito disso aqui, né? De ter cuidado, de interpretar cautelosamente, né? Com bastante calma, o que é a questão para que você não erre em detalhes, tá bom? Beleza, o IMC está calculado. Agora a gente precisa encaixar ele nas faixas. Quais são as faixas? Abaixo de 25, entre 25 e 30 e
acima de 30. Muito bem. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Vamos verificar a primeira faixa. Se o IMC, essa é fácil, né? Se o IMC for inferior a 25, é assim que a gente faz. Se o IMC for menor que 25. É para a gente apresentar peso normal. Console.log peso normal. Muito bem. Mas se ele não for inferior a 25, aí que eu vou verificar a próxima categoria. Não, ele não é inferior a 25. Ah, pois eu tenho uma nova pergunta. Eu quero saber se o IMC está entre 25 e 30, certo? Esse entre abaixo de 25, ele vai incluir ele. Então, maior igual a 25 e IMC menor ou igual a 30, certo? Então, eu fiz aqui uma expressão booleana composta. Fiz duas perguntas e ela só será verdade se as duas perguntas forem verdade. Já já a gente volta para refatorar isso aqui, se for necessário, que parece que vai ser. Console log, e nesse caso aqui é para apresentar obeso, né? Obeso. Muito bem. Se não for verdade que é menor que 25, eu verifico se é maior ou igual a 25 ou menor a 30. Se isso também não for verdade, aí eu vou verificar a última categoria, que é se não, se, que é no caso do IMC maior que 30, certo? Aqui trata até ele ser igual a 30, esse último vai ser maior que 30. Console log ponto obesidade mórbida, né? Ou vou chamar esse aqui de obesidade e esse aqui de obesidade mórbida. Muito bem, vamos rodar para ver se está ok aqui, né? A gente poderia apresentar, né? A gente deve apresentar também o IMC. Eu vou apresentar o IMC aqui logo. Console log seu IMC, muito bem. E aí a gente já misturou aqui algumas coisas, mas vamos rodar para ver se funciona, né? A nossa questão é a F19, né? Node F02 Q19 IMC. Vamos botar um peso aqui de 80 quilos para uma pessoa que tem 1,65, né? Deu IMC de 29,38 e deu obesidade, né? O 29 está entre 25 e 30, deu certo, né? Vamos botar aqui um caso de 60 quilos para 1,57 de altura. Deu peso normal, deu 24, 24 foi abaixo de 25, tá tudo certo. E vamos fazer um caso de obesidade mórbida aqui. A pessoa está pesando 110 quilos e tem 1,60. Vamos ver se dá obesidade mórbida. Deu IMC 42. Beleza, tudo certo. Perfeito? Então vejam só como funciona esse padrão aqui, eu vou já refatorar ele, de encaixar em determinadas faixas de valores. Você tem um valor e você quer tomar providência de acordo com a faixa a qual ele pertence. Primeiro, aí você vai começar das extremidades, ou da primeira, ou do primeiro critério, ou do último critério. Nesse nosso caso, nós vamos olhar para o primeiro critério, que é o natural, que é verificar se ele encaixa na primeira categoria, que é o nosso aqui, é ser inferior a 25. Beleza. Se não se encaixar nessa primeira, aí você parte para a segunda. Mas como isso é uma faixa contínua, eu já tenho uma verdade aqui na linha 13. Porque se um número não é inferior a 25, certamente ele é o quê, gente? Ele é maior ou igual a 25. Isso não é verdade? Qualquer número inteiro, se ele não for menor que 25, obrigatoriamente ele é maior ou igual a 25. Portanto, é dispensável eu fazer essa pergunta. Eu não preciso mais perguntar isso. Eu apenas pergunto o próximo limiar, o próximo corte da faixa. Então, se ele chegou nesse F aqui, é porque isso aqui não foi verdade. E se isso não é verdade, a contrapartida disso é: se um número não é inferior a 25, por óbvio, ele é igual a 25 ou maior a 25. Portanto, eu não preciso perguntar novamente aqui, certo? Não atrapalha, mas é dispensável você tirar isso aqui. Você está perguntando algo
trivial, não é nem trivial, né? Algo que com certeza já é mesmo aquilo. Beleza. Aí você pergunta, cara, se você não é menor que 25, você é menor ou igual a 30? Ou seja, só vai cair aqui nessa faixa quem realmente for maior ou igual a 25, porque ele só vai fazer essa pergunta se ele não entrar aqui na linha 12, certo? Por isso. E o último caso diz o seguinte, os demais casos, ou seja, quem for maior que 30 é para apresentar uma obesidade mórbida. Aí dá a mesma questão que eu falei agora há pouco. O que acontece com os números que não são menores ou iguais a 30? O que eles são certamente? Quem não é menor ou igual a 30, seguramente ele é maior que 30. Eu preciso perguntar novamente? Não, eu posso deixar só o else. Olha como fica mais simplificado. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 faixas. Os valores menores que 25. Se não for menor que 25, então os valores entre 25 e 30. Se não for os demais casos, que são os demais casos. É o contrário disso, aqui é a contrapartida disso. Tá bom? Então, isso é bastante comum, esse tipo de código, para você encaixar nas faixas. Assiste esse vídeo com bastante calma, para que você possa fazer tudo bonitinho. E aqui a gente tem também um probleminha que eu vou corrigir agora, que é o seguinte. Eu estou misturando aqui processamento com saída, isso não é bom. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, esse console eu vou mandar ele para o final. E esses consoles que eu botei aqui no meio, ele não vai dar certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou declarar uma variável aqui que é categoria. Categoria, pronto, vou declarar ela somente desse jeito, vazia, vamos ver se ele vai deixar. E aqui, em vez de eu dar o console, eu vou atualizando o valor de categoria se ele entrar neste ou naquele if. Por que eu tenho que declarar fora, professor? Porque você vai referenciar aqui dentro do if, você não sabe exatamente em qual lugar ele vai entrar e você não tem como inicializar ela com valor. Se você inicializar aqui const, ele vai dizer que a variável já foi declarada. Certo? Então, aqui também, ao invés de eu dar o console, eu vou armazenar a categoria numa variável e no final eu apresento essa variável, certo? Categoria. Falei console, escrevi console, né? Categoria, certo? Muito bem. Vamos aqui console.log e vou botar categoria, a variável categoria. Sempre quando está dentro de texto é um texto solto, livre, né? Já uma variável não. Uma variável é algo que foi declarado, segue as regras, tudo bonitinho aqui. Perfeito, tá bom, gente? Vamos ver se continua funcionando. Então aqui no if eu faço as perguntas e atualizo uma variável. Essa variável eu vou apresentar ela no final. Vamos ver se dá tudo do mesmo jeito. A gente pode ter botado um erro ali, né? 1.60. Pronto, 40 deu a mesma coisa, deu certo. Aqui você poderia botar um toFixed aqui se você desejar apresentar só com... Cadê o toFixed? Assim, não é em categoria, no IMC. O IMC para ficar só com 2 casas decimais ou só com uma casa decimal. Ou com nenhuma casa decimal, né? Vamos aqui, é bom com uma, para saber se está em transição, né? 50 quilos, 1,78. Tá, o IMC está muito baixo, o peso nesse caso nem seria normal, eu acho, né? Beleza? Mas ficou ali com a casa decimal. Tá bom, gente? Então, nesta questão, o grande aprendizado para vocês é encaixar valores em categorias, como a estrutura condicional if, else, sendo que você pode ter vários else e if no meio, serve para você encaixar em categorias. Lá nas listas de exercício, tem várias questões onde você precisa encaixar um valor na categoria e você vai usar esse mesmo padrão aqui de encaixe. Tá bom, gente? No nosso próximo vídeo, No nosso próximo vídeo nós vamos fazer uma questão da lista B, né, de condicionais, a questão do 07, que é também uma questão de encaixe de categoria, né? Então, a organização tabajara resolveu dar um aumento salarial aos seus colaboradores e o algoritmo vai ler o salário do colaborador e o reajuste vai ser computado pelo programa, né? Como é o critério aqui? Até R$280, inclusive, R$280, será um aumento de 20%, entre 280 e 700
vai ser o aumento de 15, assim, tem as faixas tudo bonitinho. No final você vai ter que mostrar o salário anterior, qual foi o percentual aplicado, qual foi o valor do aumento e qual foi o novo salário, tá bom? Essa é a questão do nosso próximo vídeo.